O fluxo inspiratório, junto com o volume corrente e a frequência respiratória, compõem os três determinantes do tempo inspiratório. Em alguns ventiladores mecânicos, na modalidade VCV, não é possível realizar um ajuste direto do tempo inspiratório. Dessa forma, o tempo inspiratório será o resultado da composição dessas três variáveis: volume corrente, frequência respiratória e fluxo inspiratório. Porém, em ventiladores mecânicos de quarta geração, na modalidade VCV, não é realizado o ajuste do fluxo inspiratório e sim do tempo inspiratório. Como existe relação entre o fluxo e o tempo inspiratório, o ajuste do fluxo inspiratório é feito de forma indireta. Mas qual é a relação, então, entre o fluxo inspiratório e o tempo inspiratório na modalidade VCV? Observe esta fórmula. Para entender a relação que existe entre o tempo inspiratório e o fluxo, vamos entender como funciona essa fórmula. A variável tempo inspiratório e a variável fluxo inspiratório são variáveis inversamente proporcionais. Portanto, se eu aumento o meu tempo inspiratório, eu reduzo o fluxo inspiratório. Porém, se eu aumento o fluxo inspiratório, o tempo inspiratório será reduzido. Para entender a relação entre o fluxo inspiratório e o tempo inspiratório, vamos fazer um exemplo. Um paciente ventilado na modalidade VCV e no modo controlado, com volume corrente igual a 500 ml e fluxo inspiratório igual a 30 litros por minuto. Qual o tempo inspiratório? Primeiro, observe que o volume corrente está em mililitros e o fluxo inspiratório está em litros por minutos. Então, para encontrar o tempo inspiratório, primeiro é preciso transformar o volume corrente de mililitros para litros. O fluxo inspiratório está em litros por minutos, mas o tempo inspiratório é em segundos. Então, é preciso transformar o fluxo de litros por minutos para litros por segundos. Portanto, para transformar o volume corrente de mililitros para litros, pega o valor do volume corrente de 500 mililitros e divide por 1000. Então, agora o volume corrente é de 0,5 litros. Para transformar o fluxo inspiratório de litros por minutos para litros por segundos, pega o valor do fluxo, 30 litros por minutos, e divide por 60. Então, o fluxo inspiratório agora é de 0,5 litros por segundos. Então, agora podemos encontrar o valor do tempo inspiratório ao utilizar a fórmula tempo inspiratório é igual ao volume corrente dividido pelo fluxo. Tempo inspiratório é igual a 0,5 dividido por 0,5. Tempo inspiratório é igual, então, a 1 segundo. Uma observação bem importante: esse cálculo do tempo inspiratório, ele só é exato para a onda de fluxo quadrada ou onda de fluxo constante, havendo pequenas variações tanto no tempo inspiratório quanto no tempo expiratório, caso se utilize outras formas da onda de fluxo. Essas outras formas das ondas de fluxo veremos no subtópico de formas das ondas de fluxo. Além disso, quando é realizada a pausa inspiratória, o tempo inspiratório sofrerá um acréscimo, mas isso veremos no subtópico de monitorização da mecânica respiratória. Agora que já entendemos, então, a relação entre o fluxo inspiratório e o tempo inspiratório, veremos um segundo exemplo para mostrar a relação que existe entre o fluxo inspiratório, tempo expiratório e relação inspiração-expiração. Paciente ventilado mecanicamente na modalidade VCV no modo controlado, com volume corrente ideal de 500 ml, fluxo inspiratório de 50 litros por minuto e frequência respiratória de 15 incursões respiratórias por minuto. Determine o tempo inspiratório, o tempo expiratório e a relação INS-IES para este paciente. O primeiro passo neste
exemplo é determinar o tempo inspiratório, e isso já vimos no exemplo anterior. Então, para encontrar o tempo inspiratório, vamos utilizar a seguinte fórmula: tempo inspiratório é igual ao volume corrente dividido pelo fluxo. Portanto, agora é só substituir os valores do volume corrente e do fluxo, mas atenção! Lembre-se que o volume corrente está em mililitros e o fluxo está em litros por minutos. Então, é preciso transformar tanto o volume corrente quanto o fluxo. Assim, temos que o tempo inspiratório é igual a 0,5, 500 mililitros dividido por 1000 é igual a 0,5 litros dividido por 0,83 litros por segundo, que é o fluxo inspiratório de 50 litros por minuto dividido por 60. Assim, tem-se o valor de 0,83 litros por segundo. Dessa forma, o tempo inspiratório será igual a 0,6 segundos. Agora, vamos então encontrar o tempo de ciclo, a duração de cada ciclo ventilatório, já que está também no modo controlado. Para encontrar o tempo de ciclo, basta aplicar na seguinte fórmula: tempo de ciclo é igual a 60 dividido pela frequência respiratória. Então, o tempo de ciclo é igual a 60 dividido por 15 incursões respiratórias por minutos. Tempo de ciclo é igual a 4 segundos. Mas o exemplo não está pedindo no enunciado o tempo de ciclo. Só que para eu encontrar o tempo expiratório, eu preciso entender que o tempo de ciclo é igual ao tempo inspiratório somado ao tempo expiratório. Então, a duração de cada ciclo ventilatório é o somatório do tempo inspiratório com o tempo expiratório. Eu já tenho o valor do tempo inspiratório e já tenho o valor do tempo de ciclo. Portanto, 4, que é o tempo de ciclo, é igual a 0,6, que é o tempo inspiratório, mais tempo expiratório. Portanto, o tempo expiratório é igual a 4 menos 0,6. Assim, temos que o tempo expiratório é igual a 3,4 segundos. E agora sim, eu posso encontrar a relação INS-IES. A relação INS-IES é a razão entre o tempo inspiratório gasto na inspiração versus o tempo gasto na expiração. É recomendado ajustar tanto o fluxo ou o tempo inspiratório para obter uma relação inspiração-expiração superior a 1:2. Porém, isso é uma recomendação, mas isso não é regra. Novamente, é preciso individualizar esses ajustes, sempre obedecendo a mecânica respiratória do paciente que está sendo ventilado mecanicamente. Então, para encontrar a relação inspiração-expiração, vamos aplicar na seguinte fórmula: inspiração-expiração é igual a 1 para tempo ex dividido por tempo ins. Assim, temos que a relação inspiração-expiração é igual a 1 para 3,4 segundos dividido por 0,6. Assim, a relação inspiração-expiração é igual a 1 para 5,6. Baseado neste segundo exemplo, vamos ajustar no simulador os valores de volume, frequência e fluxo do exemplo. Então, ajustando o volume em 500 mililitros, a frequência respiratória em 15 incursões respiratórias por minuto, o fluxo inspiratório em 50 litros por minuto e observar os valores de tempo inspiratório em relação INS-IES. Aguardamos o SDVM processar o ajuste e então agora podemos observar que
O tempo inspiratório é de 0,6 segundos, assim como no exemplo, foi encontrado no exemplo, e a relação em Zies de 1 para 5,7. Uma observação importante: observe que nos cálculos usamos as vírgulas, mas nos ventiladores mecânicos, assim como aqui no SDVM, não são usadas vírgulas, são usados pontos. Então, o tempo inspiratório é de 0,6 e a relação em Zies, aqui o simulador, ele arredondou, porque se você fizer o cálculo exato, a relação em Zies seria de 1 para 5,666, então a relação em Zies é de 1 para 5,7. E isso para um paciente sem nenhuma alteração, nenhuma patologia associada, nenhuma doença obstrutiva ou restritiva.